Bem, então, sejam todos bem-vindos à nossa última reunião do livro Pecados Aceitáveis, capítulo de número 11. Foram 11 semanas de leitura, de conversa, de meditação a respeito deste livro. E eu quero já começar agradecendo a todos vocês, como sempre, por estarem aqui, por acompanhar o projeto e por compartilhar também de muito conhecimento, muita sabedoria, e tenho certeza que todos nós fomos muito edificados com este trabalho, através de cada um, através de cada mensagem, de cada reflexão, de cada contribuição. Deus abençoe a todos. Nós ainda estamos comentando sobre o capítulo nudez, apesar de já estarmos em clima de encerramento e já com uma expectativa para o próximo livro, mas a gente comenta um pouco mais também sobre a próxima leitura no finalzinho dessa chamada. E hoje eu quero fazer um pouquinho diferente, como vamos falar bastante, não apenas só sobre nudez, mas eu quero também que todo mundo comente um pouco sobre a experiência geral deste livro, né? Então, eu vou me abster de comentar sobre a nudez, sobre o capítulo, e já quero abrir aqui para que vocês tragam as suas reflexões sobre a leitura desta semana, e depois, no final, a gente faz aí um apanhado geral e vamos comentar sobre como foi a experiência de leitura do livro Pecados Aceitáveis. Então, a Natália já levantou a mãozinha, fica à vontade, Natália. Boa tarde, galera. Graça e paz. Então, eu quero falar logo porque hoje vai ser um dia muito corrido. Ainda vou fazer 800 coisas hoje. Mas, enfim, voltando ao tópico principal. Ô, Natália, seu microfone tá com algum problema. Tá chiando muito. Agora sim, melhor. Bom, só como eu estava dizendo, se vocês ouvirem algum barulho externo, são os meus vizinhos, né? Que na semana aqui, bom. Enfim, mas voltando ao bom, eu vou falar rápido, tá, gente? Porque tem muitas demandas hoje de coisas para dar conta e resolver. Mas voltando à questão principal, que é o livro em si, eu posso dizer que, de forma geral, em suma, foi uma leitura muito legal. Só um momento. Enfim, voltando. Porque vocês veem, eu sou uma pessoa muito solicitada em casa, fora de casa, todo mundo me chama para resolver alguma coisa. Mas, como eu estava dizendo, bom, a minha experiência com a leitura do livro foi muito boa, né? Em suma, eu posso dizer que eu fui muito edificada. São temas realmente confrontadores, faz a gente pensar e repensar sobre muitas questões e, como vocês puderam perceber, é uma leitura muito abrangente e ela faz com que a gente comece a perceber e pensar sobre as temáticas de uma maneira muito mais ampla, né? Então, de fato, eu posso dizer que a minha experiência com o livro foi muito boa, assim, né? Claro que existem alguns pontos que eu fiquei pensando, eu fiquei, sabe, enfim, relutei em algumas partes, assim. Mas eu posso dizer que foi muito bom mesmo. E eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de fazer parte dessa família, porque eu sempre penso assim que onde a gente está, né, a gente vai criando vínculos. É como diz o Pequeno Príncipe, né? A questão do cultivar, né? A questão de cativar uns aos outros. Eu posso dizer que eu fui cativada por este grupo, barra família. Fui muito edificada, muito acolhida, enfim. E é muito bom, sabe? Você sentir que você está num grupo que realmente é uma família, né? Claro que vai haver divergências de pensamento, claro,
porque como dizia minha avó, né? Cada cabeça é um mundo, cada pessoa aqui tem vivências e cosmovisões assim sobre determinados aspectos que são bem peculiares, mas eu posso dizer que eu cresci muito, acho que desde o primeiro capítulo até aqui, eu cresci muito, muito mesmo, e eu só tenho a agradecer, muito obrigada. Obrigada, Vinícius, por ter tido essa iniciativa, porque a leitura é isso. Ela abre portas. Meu pai sempre disse que ler é viajar, é você ir mais longe, e meu pai estava certo. É isso mesmo, sabe? A leitura propicia isso, né? Que a gente vá criando esses laços, mas que a gente possa também viajar com a mente e abranger e repensar, né? Tantas coisas que às vezes a gente cria, né? Algumas crenças limitantes, enfim. E a gente vai vendo, né? Com o compartilhar que certas coisas que a gente achava que era algo absoluto, a gente vai ver que há a necessidade da gente realmente repensar e fazer a coisa certa. Então, louvo a Deus, né, por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigada, gente. Deus abençoe. Amém, amém, Natália. Obrigado também por toda a contribuição que você tem dado aí desde o início também. Ficou mudo para mim. Michele Gomes, pode comentar. Boa tarde, paz do Senhor. Eu também quero dar minha contribuição, né, de participar do livro, né, onde eu tenho que agradecer a Deus, porque eu estava em tratamento, né, ainda estou, e o psicólogo pediu para que eu lesse muito, começasse pela leitura, porque eu tive um pequeno problema no meu cérebro, por trabalhar muito, e aí eu parei de estudar, parei tudo, mas o Senhor é aquele que conhece cada um de nós. E ele começou a falar comigo pela leitura. E aí quando o Salles falou, vamos entrar no clube de leitura, né? Eu só conheci pela paródia. Depois veio o Varoai, né? O podcast, comecei a acompanhar ali, e ele veio o clube de leitura e tratamento, né? Também com a psicóloga, e ele mandou pela leitura e fazendo faculdade pesada, né? E eu pude perceber também do que aprender, do que rir, né? Esse livro ele trouxe pontos importantes, né, para mim, que é aprender o que a gente está sorrindo, né? O riso, né? Rir de uma coisa, rir porque está mangando, né? Está se fazendo tirando, como dizer que tirando onda de uma pessoa. Mas o que me traz hoje do capítulo, né, sobre a nudez, de biquíni, de roupas curtas e outras indecências, foi o seguinte ponto, uma experiência que eu tive muito, 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 assim, que eu achava que seria nada, né? Eu comecei a trabalhar e as minhas roupas, minhas tias compravam minha saia, e eu tinha sempre aquela saia, né, jeans, bonita, e alguém olhava muito para minhas pernas. E ali não foi um homem, foi uma mulher, incrível que pareça, né? E é essa experiência que eu trago para vocês. E ela ficava olhando e chamava a gerente e dizia assim: olha, a saia de Michele está. Para que o rapaz olhou e um rapaz disse para ela: as pernas de Michele são bonitas, né? E eu nunca olhei essas coisas assim. E minha tia achava linda a saia em mim. E a Ed sempre falava, se alguém chamava atenção e dizia, as pernas de Michele é bonita. E eu ficava ali e disse, o que acontece com a minha saia? Né? E aí foi nesse tempo, meados de tempo, que a gerente disse que todo mundo agora não ia mais usar saia, e sim usar calça. E no meu coração, gente, nada contra a roupa quatro vestimenta, porque eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Pernambuco, aonde nós temos uma doutrina que hoje
você pode usar calça porque é o ambiente de trabalho, onde você está, mas antigamente era muito rígido, né, no tempo de adolescente. Hoje eu já tenho mais dos meus, já passei da casa dos meus 16 anos. E aí eu cheguei na empresa, ela olhou para mim, a gerente fez assim, olha, a partir de hoje, se você não entrar com calça, você não vai trabalhar. E eu em casa contando, peguei a calça e disse para mim, eu não vou vestir calça não. E meu coração dizia, não use calça, não use calça. E só que Deus queria mostrar para mim algo, um ensinamento dos croques de Deus, né? Eu levei uns croques de Deus, eu digo assim, foi um croque de Deus na minha cabeça, mas foi para que o nome do Senhor fosse exaltado, eu não sabia. E ali, a partir do momento que ela começou a me perseguir, e a pessoa também, e eu disse, eu não vou. E ela olhou para mim e falou, você quer perder o seu emprego? Eu fiz, sim, me ponha para fora. Aí ela olhou assim para mim e fez, oxente, Michele, você quer perder seu emprego? Eu disse, sim. Eu não sei, foi espontâneo. E eu orava, e eu chorava. Eu dizia, Senhor, eu sou criada com meu tio presbítero, dirigente, trabalhava na obra. Imagina, pastores, todo mundo ali. Eu lembro do campo imenso, trabalhando para Jesus. E eu disse que sim, que eu preferia sair do trabalho. Só que com 8 dias, ela me chamou e fez assim, Michele, você não vai sair do emprego, você vai ser promovida a trabalhar junto comigo lá dentro do escritório. Eu disse, Cristo amado, eu fiquei impressionada com o que Deus fez. Então quer dizer que sim, você vai trabalhar comigo agora no escritório. Agora, a partir de hoje você vai treinar em outro local e você obedeceu. E aí eu lembrei de uma promessa que Deus tinha me feito, que antes de tudo ele tinha que me exaltar ali naquele lugar. E eu segurei firme. O que eu falo com isso? A saia não estava no padrão adequado, não. Isso aí não estava. Mas a pessoa que começou, né, a observar e falar e dizer como isso, estilo de perna, e isso quis dizer, trouxe ao coração dele, ele viu, ao coração veio o desejo. Disso a menina também veio com a saia curta, para estar igual a mim, e ele também a elogiar. Como não conseguiu, ela tentou algo contra mim. Não conseguindo, Deus viu meu coração e viu que era algo como a mãe passou na mão de, né, a mãe fez com Mardoqueu. Deus que mudou a história e me exaltou. Não digo isso para que as vestes hoje, né, Deus queria me ensinar algo espiritual, que para confiar nele, porque não era a saia, mas sim a forma que ele queria mostrar a pessoa que eu era, né? Ou seja, que ela tivesse confiança em mim. Então ela fez, se ela confia no Deus que ela serve, e por uma saia ela obedece, ela vai ser fiel aqui dentro comigo. Então, há algo quando alguém diz assim, mas uma roupa, né, que eu visto, que você possa vestir, e aí o seu coração diz assim, essa roupa aqui, o Espírito Santo de Deus me falou que eu não vestisse, eu não gostei, não sei por quê, eu não estou me sentindo bem. E você vê que aquela roupa não vai lhe fazer bem, não vai louvar o nome do Senhor, e muitas vezes você usa a saia, e muitas vezes você vai para congregações pequenas, que ainda usam ventiladores, e a saia, né, dá aquele voo, você tem que prestar totalmente atenção. Mas trazer aqui a nudez, né, quando fala sobre a indecência, traz o relato quando Adão pecou, né, e ali ele fez, ou seja, eles entenderam que estavam nu, né, e aí é onde começa os croques de Deus. O que me traz a ver é porque Adão e Eva pecou, comeu o fruto e descobriu que estava nu. Mas essa experiência que eu trago é pessoal, né? É comigo que Deus estava tratando. Então, veste,
também pode glorificar o nome do Senhor. Dependendo de que se você, como alguém fala assim, a Bíblia diz que se tua riqueza aumenta, não ponha nelas o coração. Do mesmo jeito, veja onde está o seu coração, se está em Cristo, se está nas suas vestes, para você chamar a atenção de alguém que você esteja, às vezes, olhando um namorado, alguém que chame a atenção disso. Então, as nossas vestes devem glorificar o nome do Senhor. E a partir daí, eu continuei com as minhas vestes, continuei promovida, continuei em frente e fui chamada para outros locais, mas graças a Deus tive que deixar. E, então, gente, a contribuição para mim é maravilhosa, né? Onde esse grupo, por experiência de Natália, de Débora, que teve força, né, de estar aqui, de voltar para os caminhos do Senhor, de estar aí bem presente. Eu digo que Deus, Ele sabe quando junta, né, do norte e nordeste, os 4 cantos do nosso Brasil, né, um pouquinho dos nossos irmãos e a experiência, né, de Paulo, né, de Pedro, dos nossos irmãos que nos dá força, que conhecem. Aí eu também falei um pouco mais, segundo, porque também estou na obra, tenho um ensaio, vou ficar aqui um pouquinho. Se terminar antes das 3h30, finalizo. Se não, aqui vai minha gratidão a vocês, tá? Deus abençoe. Amém, Michele. Obrigado também pela sua contribuição. E hoje vai ser rapidinho também, porque acho que tá todo mundo aí querendo ver o eclipse. Menos a Débora, tá lá no outro país. Lindsay, fica à vontade. Paz do Senhor a todos. Chegamos no último, né? Creio eu que muitos passam trancos e barrancos para chegar aqui, mas até aqui o Senhor nos tem sustentado. Já é um capítulo muito especial, principalmente para um grupo onde que a maioria é mulher. Por mais que nós sabemos que o homem também pode cometer este pecado da nudez, nós mulheres somos o principal. Eu tenho um pastor que fala que a mulher peca mais por causa do ouvir e o homem peca mais por causa daquilo que vê, que atrai mais ao homem a visão e a mulher o ouvir. Lógico que o ver também. Então, nós devemos vigiar para não ser pedras de tropeço para o nosso próximo, principalmente na questão da nudez. Vários pontos do livro me chamou a atenção. Um deles, né, foi onde que ele fala que não temos mais vergonha de olhar, né, para corpos nus. E isso não é só numa praia, num clube, é principalmente em filmes, novelas, é principalmente em séries. A gente acha que não. Eu assisti uma série aí, não fugindo do tema, né, mas para poder explicar melhor, em que se continha muitas coisas das quais eu poderia falar, eu falava que era nada a ver. Porém, ela estava despertando em mim coisas das quais poderiam me levar a pecar. E o Espírito Santo começou a me comover. O Espírito Santo começou a tocar no meu coração para que eu parasse de assistir aquela série. E aí, eu, obediente, ouvi a ele, né? E parei. Mas era aquilo que estava na série que estava me levando a ter pensamentos que não agradavam a Deus. Da mesma maneira que eu estou acostumada a assistir séries onde que vai ter muita nudez, não só nudez aqui que ele fala, né, de você usar uma roupa mais íntima, mas nudez mesmo, de não ter nada, isso também não vai alimentar nada bom espiritualmente dentro da gente. Por isso que é importante a gente analisar aquilo que nós estamos vendo. E não ficou normal aos nossos olhos. E não deveria.
Lógico que você não vai olhar, por mais que ele fala, né, que ele faz isso, ele falou que faz, você não vai olhar uma pessoa de biquíni você vai na praia, vai olhar para pessoa de biquíni e vai falar misericórdia e tampar o rosto. Não, a gente também tem que ter prudência. A gente tem que olhar aquilo não está certo, a gente tem que saber desviar, sem também causar um escândalo, né? Outro ponto muito importante que ele fala, né? Deixa eu procurar aqui. Acho que é mais para o final. Ele fala sobre ser discrição é passar desapercebido, lá na página 207. Nós também não fomos chamados para se aparecer, né? Eu lembrei, quando eu li isso daqui, eu lembrei que há cerca de 2 meses, se não me falha a memória, foi em agosto ou setembro, na Santa Ceia aqui, veio um pastor de Minas Gerais e sua esposa. Se você olhasse a roupa dela, você falava assim, não está nu, não está mostrando nudez alguma. Era um vestido muito bonito, que cobria todo o seu corpo. Porém, o vestido chamava tanta atenção, os acessórios chamavam tanto atenção, que por mais que ela não tivesse mostrando nudez, ela estava, de certa forma, se destacando ali. Era uma coisa exagerada. E nós não fomos chamadas para ter exagero. Nós, mulheres, nós somos homens também, nós temos nossa beleza natural. Nós temos que ser discretos. Coloque uma roupa que não vai... Qual que é a intenção? Ele fala a intenção. Coloque uma roupa da qual a sua intenção não é você estar ali para se aparecer. Creio eu que em todas as igrejas os pastores falam muito, né? Porque na minha não é que tem, mas sempre ele está ressaltando, né? Sobre a questão de vestes, principalmente para as mulheres que sentam nas primeiras fileiras, seja dos jovens, da união feminina. Por quê? Para a gente não ser, igual eu falei no começo, pedra de tropeço. A gente tem que ser discreta. Nós temos que chamar a atenção de Deus. De que maneira? Orando, clamando, glorificando. Nós temos que buscar nossas vestes ser algo espiritual. Não sei se todos perceberam, né? Mas geralmente eu gosto de trazer para reflexão algo espiritual do que o capítulo me passou. E isso me chamou a atenção também, sobre falar, né, sobre a descrição, para chamar a atenção de quem? De Deus. Nós devemos chamar a atenção de Deus de maneira espiritualmente. Então, e outra, creio eu que aqui tem muitas ministras, né, tem muitas cantoras, ou cantores, né, porque ultimamente a gente vê muitos pregadores, né, Vinícius, com calça a vácuo, né, que acaba sendo uma coisa muito estranha de se ver. Mas, Dia das Crianças, como que Deus vai nos usar, sendo que nós não usamos roupas que vai glorificar o nome dele? Aí, igual o pastor Eliseu Rodrigues fala, que roupa que tem que usar? Aquela que você não fica lembrando dela. Toda hora você fica aqui, abaixa a blusa, abaixa a saia, arruma. Você não pode levantar a mão para glorificar Deus, porque vai ficar mostrando a barriga. Então, como que você quer que Deus te use, sendo que você não se comporta de uma maneira que Deus vai te usar? Sabe? Aí a pessoa fala, Deus não me usa, Deus só faz promessa para me usar e não me usa. Não, a gente tem que se posicionar. Igual, todos já sabem que eu fiquei 5 anos afastada. Quando eu voltei, eu não tinha roupas decentes. Eu gostava de andar bem nua, assim, ó, com
cropped, eu andava com mini short, mini saia. E conforme eu fui vindo para a igreja, eu louvo a Deus porque a minha tia, ela me auxiliou muito nisso. Ela começou a me doar roupas para que eu fosse adequadamente para a igreja. Aí eu comecei a comprar roupas. Eu ia comprar roupas igual ao mundo? Não. Eu comecei a comprar roupas. Hoje, eu não gosto de nenhum vestido que seja do joelho para cima. Até porque, igual a Michelle falou, né, dos ventiladores, que alguns sobem, eu subo muito ao púlpito, então eu acho desconfortante por causa do ventilador, ou pode ocorrer alguma coisa que o vestido ou a saia pode subir. Então, este é o ponto principal da minha reflexão hoje. Se nós queremos que Deus nos use, nós devemos nos portar de maneira que Ele possa nos usar na questão das vestes. Então, às vezes, isso pode ser algo que está impedindo de você ser usado, de eu ser usada, porque eu não estou glorificando a Deus nas minhas roupas. Paulo vai falar, sejais comais, sejais bebês, que sejam feitas para a glória de Deus. Então, nossas vestes devem glorificar o nome do Senhor. Nós temos sim que chegar no lugar e a pessoa olhar para nós e falar assim, nossa, você é crente, né? Porque, lógico que tem o brilho do Espírito Santo, mas pelas nossas vestes. Vai num clube, você não precisa colocar um biquíni lá, cavadão, um biquíni que vai trazer escândalo à palavra de Deus. E mais tarde, agora como está falando, né, do capítulo, mais tarde eu volto para falar do livro em tudo, né? Amém? Amém, Lindsay. É verdade, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quem quer ser usado por Deus e exerce alguma tarefa, alguma atividade na igreja. Isso ainda tem que ser ainda mais observado, né? Por quem tem esse tipo de função e tarefa. E a frase do Eliseu é boa, né? Aquela roupa que você não vai nem lembrar dela. Agora você fica ajustando, apertando, mexendo, então a roupa não tá muito boa, não. Deixa eu ver quem que levantou a mão. Débora Araújo, fica à vontade. Paz do Senhor, gente. Boa tarde. Amém. Eu queria ler uma parte aqui do livro que fala no tópico, ele fala vestindo-se de santidade e contar uma experiência que eu tive que não foi muito boa. Ele fala assim, se nos demoramos diante do espelho tentando corrigir imperfeições estéticas, deveríamos demorar mais ainda olhando no espelho da palavra de Deus, conferindo nossos corações, tentando corrigir as imperfeições da alma. E essa frase mexeu muito comigo, eu fiquei refletindo muito sobre isso, e me fez lembrar de uma situação que eu vivi quando eu me reconciliei, sabe? Quando eu me reconciliei, normal, a gente conhece a palavra, então a gente já. Primeira coisa, eu acho que talvez, como a Lindsay disse também, ela foi mudando o estilo dela, eu já fui mudar todo o meu guarda-roupa. E nesse dia eu tirei várias roupas do meu guarda-roupa, cropped, vestido, tudo, né? Tudo que eu usava antes, fiz uma limpa, tirei um dia específico para fazer isso. Só que nesse dia eu tinha uma visita em casa. E tinha um vestido específico que eu tirei. E esse vestido, ele marcava muito meu corpo. Era um vestido longo, porém marcava muito meu corpo. E eu sabia que eu não ia mais usar aquele vestido. E essa visita era uma mulher e ela falou assim, Débora, tu vai dar essas roupas tudo? Aí eu falei, vou dar ou vender, jogar fora, não sei, vou desfazer das roupas. Aí essa mulher, ela falou assim, Débora, tu vai se arrepender disso. Aí eu falei assim, claro que não. Se eu tô tirando é porque eu não quero mais, porque eu não vou usar mais. Aí ela falou assim, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Aí eu, quê? Aí ela, tu tá fazendo isso porque tu voltou pra igreja. Então, quando tu se afastar, tu vai querer ter essas roupas e tu não vai ter. Tu vai querer se vestir, tu vai querer essas roupas e tu vai se arrepender de ter jogado essas roupas fora. Aí, gente, nossa.
essa pessoa, ela é muito próxima de mim. E ela, assim, não é julgando, mas ela se diz crente, né? Nossa, aquilo deu tanto, deu tanto, deu tanto, deu tanto. Por quê? Porque a partir daquele comentário, o que eu percebi foi, o pensamento dela é que eu não vou ficar firme nos caminhos do Senhor. O que ela pensa de mim é isso. E, assim, essa questão da nudez é algo que a gente tem que realmente mudar tudo para ser a imagem de Cristo. E essa pessoa, hoje em dia, quando eu vejo, quando eu falo com ela e tudo, ela às vezes pergunta coisas assim, como é que eu tô, se eu tô firme, como é que tá a jeito, porque, sabe, eu não sei se ela realmente quer que eu me afaste, né? Tomara que não, mas que a forma, eu não sei se aquele momento ela falou sem pensar, mas aquilo doeu muito, sabe? Eu não vou esquecer daquilo nunca, mas graças a Deus eu perdoei. Mas é mesmo só a intenção que ela teve em falar aquilo, sabe? Mas assim, outra frase. Ai, meu Deus, você vai cair. Outra frase que o Iago disse, que é Deus cobra de nós pelo aquilo que a gente gera nos outros. Então, essa é a minha contribuição. E depois, se Deus quiser, eu vou falar mais, porque esse livro, o Clube de Leitura, vocês são muito bem na minha vida. E amém. Amém, Débora. Obrigado por sua contribuição também. E que amizade doida essa daí, hein? Isso não é coisa de falar, não. Realmente é um sentimento bem ruim você ouvir isso, né? Você ouvir de alguém que é para gostar de você falar que daqui a pouco você tá saindo da igreja de novo. Mas que bom que pelo menos você já perdoou. Mas esse trecho que você leu também, eu estava até aberto aqui, né? Eu anotei também, que é um trecho que eu registrei na primeira leitura. E se nos demorarmos diante do espelho tentando corrigir imperfeições estéticas, deveríamos demorar mais ainda olhando no espelho da palavra de Deus, né? Então é muito também sobre a intenção do coração, sobre onde está depositado aquilo que você quer ser belo, né? Se é mostrar o teu corpo ou mostrar a tua vida cristã. Esse trecho é muito bom mesmo. Deixa eu ver quem que levantou a mão também. Silvia, fica à vontade, Silvia. Senhor a todos, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, sim. Tá. Eu gostaria de estar compartilhando uma experiência minha referente à questão do tema, né, que foi tratado essa semana. Tem já alguns anos, assim, a gente que eu congrego na Assembleia de Deus, então, como já foi falado e de conhecimento da maioria, com esse decorrer do tempo, essas questões de veste, teve várias alterações, por exemplo, alterações que eu digo porque antes era tudo mais rígido, né, era super rígido, pelo menos na época que eu era criança, adolescente e tudo mais. Com o passar do tempo, algumas coisas foram sendo possíveis, né, de usar, e teve uma época que eu comecei a usar regata, mas assim, no meu ponto de vista, era nada demais, até porque eram blusas teoricamente comportadas, só que simplesmente sem manga, e eu cheguei até a chegar algumas vezes, usar para ir para a igreja, tudo bem. Aí chegou uma certa ocasião que coloquei a blusa e eu não me senti confortável, troquei. Passou a primeira vez, passou a segunda, tudo bem. Quando chegou na terceira vez, aí eu já fiquei incomodada, e nessa terceira vez, o Espírito Santo me incomodou, me mostrando que o motivo que eu não estava querendo usar era por causa da ausência da manga. Mas até então, eu particularmente, eu estava achando que era aquela coisa de mulher, né? Coloca 5 roupas, para uma só fica boa. Então, eu não estava levando em consideração que seria algo referente a isso. Só que aí eu fiquei relutante, né? Eu pensei, ainda fiquei me questionando por diversas vezes, né? Será? Porque
às vezes a gente fica pensando que é algo da nossa mente, né? Que não é o Espírito Santo que está falando, que é a gente que está imaginando coisas e tudo mais. Só que, para cada pensamento, para cada argumento, que eu fiquei por muito tempo tentando argumentar com o Senhor, né? Eu questionava, eu falava, Senhor, mas não é só eu que uso, né? Como se a gente não pode tomar isso como parâmetro, né? Mas eu questionava isso para Deus, né? Na minha concepção, aquela blusa não era escandalosa, né? Não era nada escandaloso que fosse trazer vergonha, que fosse fazer o irmão pecar, algo do tipo. Então, eu queria usar, mas eu não conseguia, porque eu ficava incomodada, né? Aí chegou um determinado momento que eu pensei assim, não, eu não vou colocar mais para a igreja, né? Não vou colocar mais, porque eu não conseguia. Eu ainda cheguei a cogitar assim, eu vou usar para trabalhar. Eu vou usar só essa blusa para trabalhar e tá tudo bem, né? Só que nesse mesmo momento, o Espírito Santo me incomodou, porque ele trouxe à minha memória o seguinte: olha, você não usa para trabalhar essa blusa, mas para minha casa você vai. Quando eu cheguei nesse estágio, eu entendi, eu falei, tá bom, se eu não vou questionar mais, não vou relutar mais, né, e vou aceitar, tá? Com, com tudo isso, eu não estou aqui, me entendam, né, não quero dizer que, não quero entrar no mérito de uso e costume, ou dizer que quem usa está pecando, que quem usa vai para o inferno, não é nada disso, né? Porque um ponto de vista meu, eu entendo que essa questão de uso e costume é muito assim, como eu posso dizer, Deus, ele cobra individualmente, vamos dizer, é o meu ponto de vista, porque tem coisas que Deus cobra de mim, mas, por exemplo, não vai cobrar da Maria, Deus cobra da Isabel, mas não vai cobrar de mim, né? Então, pelo menos eu tenho essa percepção, né, como essa percepção, então eu acho que é muito relativo, né, essa questão é muito peculiar de cada pessoa. Então, o que eu quero trazer com essa experiência é a questão do nosso ouvido, de nós estarmos ouvindo o Espírito Santo, que foi um ponto que também foi falado durante o decorrer dessa semana, e que realmente, se nós pedimos para o Senhor, para o Espírito Santo, para ele nos orientar, nos mostrar, nesse quesito de roupas, ele também nos orienta, né? Nesse caso, eu nem tinha pedido, mas o Senhor me corrigiu dessa forma, né? Então, muitas vezes, foi aquela frase que é muito falada, Deus só quer o coração, né? Deus só quer o coração, e não é isso. Deus, ele é um Deus completo, ele se preocupa conosco, sim, por completo, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, fica só essa minha reflexão, né, essa experiência, né, que possamos estar com os ouvidos, né, pedir discernimento, né, porque muitas vezes a gente pede discernimento para várias coisas, né, vários dons, né, e muitas vezes nós deixamos de pedir o discernimento para o Senhor, e isso eu vejo assim, que é uma coisa muito importante assim, nos dias atuais, tá bom? E só complementando, que aí só a questão, de repente, ao capítulo dessa semana, é sobre isso, e referente ao livro em si, eu quero agradecer tanto ao Vinícius, quanto a cada um que, de alguma forma, sempre está contribuindo, tanto nas reflexões diárias, tanto nesses encontros, que são muito bons. Eu não imaginava, nunca imaginei participar de um clube de leitura online, embora eu gosto bastante de ler, mas esse livro foi muito bom por 2 motivos. Primeiro, porque trouxe esses pecados que, teoricamente, a gente não imagina que é pecado, e segundo, porque me ajudou até a voltar a ler, né? Por exemplo, nesse ano eu não tinha lido um livro, né? Eu gosto bastante de ler, mas em virtude de várias demandas, enfim, que estavam me consumindo bastante, eu estava literalmente deixando a leitura um pouco de lado, né? Mas graças a Deus voltei, voltei à leitura ativa, e foi muito bom mesmo. Que Deus abençoe a cada um. Essa é a minha contribuição de hoje.
Deus abençoe. Amém. Obrigado pela sua contribuição também. Feliz porque o clube te ajudou também, de alguma forma, a retomar a leitura. E realmente é isso, né? Deus, ele nos direciona, né? Às vezes alguma coisinha que parece até simples, para algumas pessoas, Deus, o Espírito Santo toca no coração de alguma forma diferente. Então a gente tem que estar sempre sensível a isso, sempre ouvindo o que Deus tem para falar conosco, a forma como Deus quer tratar com a gente individualmente também. Isso é importante. Rebeca Almeida, fica à vontade para comentar. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem? Sim. Recentemente, né, eu comecei a faculdade de economia e aí eu tinha falado para Deus que eu queria fazer tudo que eu não tinha feito, assim, na minha primeira graduação por falta de tempo. Aí eu resolvi fazer iniciação científica na área de e-commerce. Aí comecei a procurar alguns lugares que pudessem me possibilitar o estudo que eu queria. E aí encontrei uma loja de roupas femininas que eles querem migrar do físico para a área de e-commerce e me deixaram estudar ali alguns aspectos de como seria feita essa mudança e de que forma que ela aconteceria, o que seria necessário, né? Nessa migração para o e-commerce, o pessoal começou a estudar qual era o comportamento, né? A gente começou a estudar qual era o comportamento de consumo, né, dos principais clientes na loja e o que mudava, né? O que a gente precisava se adequar, se adaptar. Essa loja, apesar de não ser uma loja evangélica, ela tem um fluxo bem grande, né, de pessoas evangélicas que efetuam ali as suas compras, mas ao mesmo tempo também não tem muita opção do que um evangélico, assim, usaria. Então, as roupas, elas são adaptadas, né, algumas às tendências evangélicas. Então, por exemplo, às vezes tem evangélicos que não usam, por exemplo, a roupa de alcinha, mas é com mangas, então é colocado uma camisa e o vestido por cima. Então, essa questão, assim, de roupas, de tendências, elas são plenamente, a gente foi entendendo que elas são plenamente adaptáveis, igual as meninas solicitaram ali na questão falaram na questão do cropped. Como é que um cristão vai usar um cropped? Em vez de comprar um cropped, compra um overcropped, né? Que ela vai, esse cropped ele vai depois da cintura. Usa com uma calça um pouco mais alta, se a sua igreja permite que você faça o uso de calça. A Débora falou que ela tinha um vestido que era um pouco mais justo e que ela precisou se desfazer dele. Como é que uma evangélica usa um vestido um pouco mais justo? Ela vai colocar um short modelador para não marcar ali a questão, vai colocar uma jaqueta por cima, porque ele dá uma disfarçada ali na questão da silhueta. Então, a questão ali não se torna assim, o que pode e o que não pode, mas qual é a forma que eu vou usar, o que me está disponível, de uma forma que glorifique também o nome de Deus. E a gente percebe bastante, né, que lá tem algumas modelos, né? E tem uma específica que faz as fotos para a loja, e como eu sou da área da implantação do e-commerce, eles me permitem que eu assista ali a questão de como que vai ser a sessão de fotos, o que vai fotografar, qual que é a tendência ali que a gente vai mostrar. E geralmente quando o pessoal, né, da loja seleciona algumas roupas que são mais apertadas, a própria modelo fala, isso aqui eu não vou usar porque fica extremamente, ela tem quadris grandes, valoriza demais o meu quadril, a roupa tá extremamente curta. Então, as próprias modelos também, algumas se podam também nessa questão, né? Então, a gente tem sempre que pensar nisso, em como adaptar aquilo que eu quero usar de uma forma que glorifique o nome de Deus. Quero usar um decote em V, mas eu tenho seios maiores. Obviamente, você não vai
poder usar um decote mais profundo, mas talvez um que esteja um pouco mais alto, ou você coloca, por exemplo, uma outra peça por baixo. Então, tem vários fatores aí que possibilitam a gente usar as coisas que estão ditas na moda, se esse é o seu desejo, de uma forma que não fique vulgar, de uma forma que você consiga utilizar ali da melhor maneira possível. Exato, né? Sempre com prudência, né? É usar as ferramentas ao seu favor e tentar sempre ser prudente nas vestes, mesmo com as opções disponíveis, né? Boa contribuição, Rebeca. Deixa eu ver quem estava aqui. A Carol, pode levantar a mão, Carol. Ou melhor, pode comentar. Carol. Boa tarde, gente, a paz do Senhor. Falando a respeito sobre a nudez, sobre o nosso tema dessa semana, eu pesquisei na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, o destruirá, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, é sagrado. No 1 Coríntios, também no capítulo 6, versículo 19 e 20, diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aí eu anotei também mais umas coisinhas. Sabemos que, como diz aqui nesse capítulo de 1 Coríntios, o nosso corpo é o santuário de Deus, então nós não devemos andar de qualquer maneira, temos que andar decentemente, né, com modestia, né? E não quer dizer, né, sobre o capítulo dessa semana, não quer dizer que nós não podemos ir na praia, podemos sim, mas ir decente, bem comportado, né, porque nós somos, né, cristãos, vamos ter que fazer a diferença, para o mundo ver a diferença entre nós, né, nós somos sal da terra e luz do mundo, então temos que ter a diferença, né, na praia, em qualquer lugar, na igreja, temos que mostrar nosso vestimento decente, né. E devemos nos revestir de Jesus, olharmos para Jesus Cristo, como diz a reflexão de Isaac, temos ele mudado o nosso interior, e assim o nosso interior mudado. Esse último capítulo vem para fechar com chave de ouro, né? E para nós pensar e repensar se estamos nos revestindo de Jesus, se estamos andando como ele andou. Aí sim, o nosso interior é mudado e vem a transformação de dentro para fora. Esquecemos de pedir perdão a Deus nas coisas grandes, mas as coisas pequenas nós esquecemos, então temos que pedir perdão ao Senhor também nas coisas pequenas e ver se nossas roupas, a nossa vestimenta está agradando a Deus, né? Que, como diz em 1 Coríntios, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o templo do Espírito Santo não tem que andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas sim decentemente, né? Com modestia. É isso. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, é isso mesmo, Carol. Raquel Santos, pode comentar também. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Antes de falar um pouquinho, só queria ler uma parte do livro que fala assim: a modéstia é uma questão profunda da alma e do coração. É construir um espírito manso que não necessite dos olhares para se sentir valioso e que encontra na apreciação de Deus um valor muito maior que a apreciação no espelho. Terminando a leitura do livro, né, eu vi que no final o autor fala assim,
que nós temos que ele faz uma pergunta, né? O modo como você se veste mostra que você já se vestiu de Jesus? E eu acho que é uma pergunta, assim, que fecha o livro com chave de ouro, porque aquele que se veste de Jesus, ele não fica satisfeito em chegar atrasado, em rir daquilo que Deus não riria, em fazer coisas que a gente viu ao longo do livro, que são coisas que não agradam a Deus. E eu fiquei pensando hoje de manhã, falei, meu Deus, como o evangelho é perfeito, né? Porque às vezes ele fala assim, que aquele que se veste de Jesus, ele quer agradar Jesus. E é exatamente isso, quando a gente ama a Deus, às vezes a gente nem tem total consciência, igual eu nem tinha total consciência do que era modéstia, mas o fato de amar o Senhor me fazia com que eu vivia tinha uma vivência, né, me vestia com modéstia, mesmo sem saber o significado dessa palavra, sem entender, né, que ela se trata ali muito mais de uma questão do coração do que o exterior. E é isso, né, o evangelho, ele é muito completo. Eu acho que esse livro deu para a gente a oportunidade de poder ainda mais agradar o nosso Senhor, né, porque eu acredito que todo mundo que está aqui são pessoas comprometidas, que querem realmente estar aos pés de Cristo. E já falando, né, do clube de leitura, às vezes quando eu paro para refletir, eu fico até emocionada, assim, porque eu gosto muito de aprender, né, e eu vejo, assim, que o clube de leitura é um achado, assim, porque é uma oportunidade que a gente tem de aprender não só com o livro, mas com outras pessoas, e é um lugar tão amplo, porque às vezes as pessoas vão fazendo indicações de outros autores, e a gente vai pesquisando, vai vendo, vai sendo influenciado por coisas boas, por coisas que estão sendo colocadas diante dos nossos olhos. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, eu estou muito contente, muito satisfeita, né, de poder participar, e eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido bastante com o clube de leitura é falar menos, né, porque é uma coisa difícil para mim, eu estou sempre falando, sempre me comunicando, né, ali no meu convívio com a igreja, e eu acho que aqui é um lugar que eu tenho tido a oportunidade de me calar um pouco e aprender um pouco mais. Então, eu gostaria, né, de agradecer pela iniciativa e também agradecer ao grupo. Obrigado, Raquel, pela sua contribuição. Feliz também em ouvir um pouco da sua experiência. E acho que já finalizando aqui os comentários sobre a nudez, que foi muito claro, e como a Raquel acabou de falar, é bom essa reunião onde a gente consegue não apenas ler um livro, não apenas estudar sobre um assunto, mas ouvir as opiniões de outras pessoas, as visões, os testemunhos, as experiências de outras pessoas. Eu acho que é isso que faz esse clube de leitura ser tão produtivo para todos nós, porque seria muito difícil se fosse só eu mandando reflexões, falando, seria muito difícil se fosse só eu aqui nas reuniões falando e comentando, até porque muitas coisas eu nem tenho tanta experiência, nem tenho tanto conhecimento como vocês, como cada um com a sua vida, com a sua individualidade. Então, já partindo aqui para a nossa finalização, para a gente, e quero ouvir também de vocês a respeito de como foi esse clube de leitura, e dizer para vocês que foi um desafio, né? Eu nunca participei de um clube de leitura antes desse, nunca nem participei, eu sempre tive vontade, sempre tive desejo de fazer isso. Às vezes a gente até tentou marcar um clube de estudo bíblico e a gente sempre comentava, vamos fazer alguma coisa, e nunca dá certo, nunca deu certo. E quando eu vi essa oportunidade, quando eu tive isso no meu coração, eu falei, vou dar um jeito disso aqui dar certo, disso aqui realmente ser algo produtivo. E foi, né? Eu até comentei aí esses dias no Instagram, eu esperava poucas pessoas, mas hoje a gente, com mais de 250 pessoas no grupo, eu sei que nem todos leem o livro, nem todos acompanham, mas só de ter vocês aqui, ó, 22 pessoas num sábado à tarde, conversando a respeito de um assunto, e muitas aqui estão sempre com a gente todo sábado, então é uma alegria para mim que isso aqui deu certo, e de ver testemunhos, né, desde da primeira semana, recebo diversas mensagens de pessoal falando, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, eu nunca parei para olhar sobre este assunto. Então, é também, para mim, uma missão, um chamado de Deus para que
um pouco de conhecimento seja compartilhado e outras pessoas que nem comentaram já aqui, não vou lembrar o nome, mas que voltaram à leitura. Tem uma outra pessoa que me mandou um testemunho também, falando que nunca tinha lido um livro, e foi o primeiro que ela comprou, e leu esse livro aqui no clube com a gente. Então, fico feliz com isso, fico feliz que tem sido bom para muita gente. Quero abrir aí para vocês também, quem quiser comentar suas opiniões sobre a leitura, sobre o livro, o que chamou a atenção, algum ponto que você acha importante. Então, Verônica, fica à vontade. Boa tarde, gente, Pai do Senhor. Me ouvindo, né? Sim. Pronto. Primeiro eu queria agradecer ao Vinícius pelo livro, né, que eu ganhei. E agradecer também por eu estar participando desse grupo, desses momentos, que são momentos incríveis, que eu tenho aprendido bastante mesmo. Foi assim, momentos que eu jamais imaginei que eu pudesse alcançar, né? Porque sobre esse livro que a gente está finalizando hoje, é um tema assim muito incrível. A palavra que eu tenho para dizer sobre o livro é essa, porque tiveram vários temas, a gente abordou vários assuntos que, para mim, eram assuntos simples, mas que, ao ler, eu fui entender que realmente não era muito simples de se entender e de se viver, né? E é isso que eu tenho para dizer hoje, só agradecer, e que a gente está aí para participar, para contribuir da melhor maneira possível nas próximas edições do Clube de Leitura. Obrigada. Imagina, Verônica, eu que agradeço. Verônica ganhou o próximo livrinho, hein? Vai demorar para chegar, que a Verônica mora longe, mas já garantiu o seu. Lindsay, pode comentar também. Bom, eu falei já em tudo, né? Porque todo sábado estou aqui falando. E o interessante é isso, eu não, em nenhum momento, quando eu entrei no clube de livro, até o Vinícius perguntou, né? Você já participou de algum clube de livro? Eu falei, não, eu leio, sempre fui de ler, mas clube nunca participei. Nunca eu quis falar, nunca tive a intenção de dar saudações aqui. Mas quem tem chamado tem, né? Por mais que Deus, a gente tenta não querer, Deus sempre está nos chamando para falar algo. E o interessante deste livro é que em todos os capítulos eu passei por situações de que me lembrava, me remetia ao capítulo. Tanto que essa semana eu estava olhando as lembranças do Facebook, né? Porque eu gosto de ver para eu ir apagando algumas coisas que não me traz mais umas boas lembranças, né? E eu vi uma foto de um vestido que eu estava, e não era uma roupa agradável, né? Aí eu falei assim, olha, a diferença, né? A mudança. E esse clube é muito importante para nos levar a reflexões, né? Para nos levar mais perto de Deus. Eu estou muito feliz com o próximo livro. Eu já comprei ele uma vez para dar de presente. Tenho vontade de pegar de volta, Vinícius? Tenho. Eu já li outro livro, né? Que é querendo ou não, uma complementação deste que nós vamos ler, que chama Foge, Nick, Foge. Mas é muito importante. Como eu falei na hora que eu estava falando sobre o capítulo, eu gosto de trazer muito o espiritual para aquele capítulo. Porque, afinal de contas, por mais que eu falei que Deus requer de nós corpo, alma e espírito, né, como foi falado, Deus não quer como um todo, o nosso propósito é o espiritual. Até porque na eternidade nós teremos um corpo glorificado, nós não sabemos como será. Mas que Deus é espírito, então é algo que vai nos remeter ao espírito. Quando nós fomos criados, nós fomos quando fala que Deus fez o homem à imagem e semelhança, está falando ali dos princípios, né?
daquele espírito que um dia será, que a gente entenderá melhor, né? Que essa questão da eternidade é algo um pouco confuso, porque nós somos limitados. Mas eu louvo a Deus, Vinícius, pela sua vida. Você é uma pessoa especial, um amigo, né, que Deus colocou na minha vida, assim como os demais. Mas glorifico a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, né? Sei que por fazer esse clube de livro, você deve ter passado algumas retaliações aí do inimigo, e infelizmente vai continuar passando, mas isso é a prova que nós estamos no caminho certo, né? Porque se a gente não bate de frente com o mundo, significa que nós estamos andando na mesma direção. E para todos, eu lembro que na primeira aula eu falei que nós passaríamos por momentos em que o inimigo colocaria essa situação para que nós caísse mesmo, né, no pecado, ou nós iríamos praticar e nós iríamos abrir nossos olhos. Então, que hoje, neste último capítulo, né, nós possamos olhar nesses meses que passamos e ver como eu, Lindsay, na primeira aula, eu pratico as mesmas coisas. Eu só li esse livro ou eu tive uma posição de vida? Ou eu tive renúncias? Sabe? Então, isso que é importante. A reflexão, trazer, não só refletir, mas vivenciar aquilo que nós lemos. Espero que vocês possam se fortalecer mais no Senhor. Eu também me fortalecer mais no Senhor, para que não venhamos cair em pecados aceitáveis, para que estes pecados sejam abandonados. Logicamente que nós sabemos, principalmente, o Iago foi muito sábio em falar destes pecados, porque são pecados que, conforme nós falamos nesses meses, que é o que nós cometemos todos os dias. E se nós não vigiarmos, nós vamos cometer. E não vou falar que é normal, em questão de pecar, só que também não vamos nos entregar ao pecado se nós cairmos. Ai, fofoquei, agora já era, perdi minha salvação. Não é assim. Fofoquei, peço perdão a Deus. E não cometo mais. É nós buscarmos a figura do varão perfeito. Quando nós renunciarmos todos os pecados que nós lemos neste livro, nós estamos buscando mais e mais a figura do varão perfeito, que é Cristo. Então, espero as cenas dos próximos capítulos, né? Já pedi meu livro. Ainda estou com vontade de ir lá em Guaxupé buscar meu livro que eu dei de presente. Brincadeira. Mas que seja tudo que nós fizermos, que seja para glorificar a Deus. Aqui, como eu falei agora há pouco, aqui tem pregadores, pregadoras, tem cantores, tem cantoras, que isso venha nos fortificar para continuar ardentemente buscando a glorificação do nome do Senhor. Amém, amém, Lindsay. Obrigado também pela sua participação, não só hoje, mas desde o começo. Você tem sido uma bênção nas nossas vidas, até fazendo a unha todo sábado aí, né? Mas sempre com a gente, sempre comentando. Muito obrigado, aprendemos muito com você também. Você disse algo importante, né? Não basta ler, não basta a gente só comprar o livro, ler, mas não praticar isso nas nossas vidas, não analisar como a gente começou essa leitura e como estamos hoje, né? E devemos estar melhores do que quando começamos. Então, é muito boa essa reflexão também. Michele, pode comentar. Michele, rapidinho, pode comentar. Peraí. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá certo. Como eu posso dizer, né, que no caminho a gente pode encontrar dificuldades. E como a Lindy falou, né, eu coloco também a minha parte aqui de contribuição,
né, que não devemos desistir, né? É questão de que esse livro traz para que a gente possa aprender cada vez mais. E eu não ia estar com esse livro, né? Eu ia desistir pelo fato de que houve um atraso. E engraçado que eu fiquei esperando o livro chegar e a plataforma que eu comprei, o livro, fez um reembolso, né? Mandou uma mensagem para mim dizendo que não ia entregar o livro. E aí colocou o valor do dinheiro no meu cartão. E quando passou 8 dias, novamente chegou a mensagem e disse: seu livro estará entregue, e ali aumentou o limite do meu cartão. Aí eu fiz assim: oxe, que coisa incrível, né? O limite que eu tinha não dava para ele poder pegar esse limite novamente. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o livro chegou, o limite do cartão aumentou e é só bênção na minha vida, né? E eu quero dizer que Deus, ele está no negócio, né? E ele vai cumprir com o desejo dos nossos corações, do seu coração, Vinícius. E dizer que ele é fiel, né? Hoje mesmo eu estou um pouco triste, estou um pouco assim, porque eu estamos nos despedindo da nossa dirigente, e a vice-dirigente saiu, né, e a gente teve uma semana um pouco assim, dolorosa, né, mas que Deus, ele conceda cada vez mais, e eu creio que o próximo livro, né, vai ser edificante, e eu quero estar cada vez mais. Felizmente, eu sou estudante de licenciatura em Química, né, e também a gente sabe que uma instituição federal é uma coisa incrível, é livro em cima de livro, é escola, né, eu já estou atuando em programas e pesquisa, em ensino, então minha vida é muito corrida, muitas vezes eu digo, eu estou em 2 lugares ao mesmo instante, é porque eu estou no livro e estou escutando, mas eu quero dizer que é de grande bênção e não desmotivem, convide mais um amigo e traga mais pessoas e compre um livro e dê a outra pessoa também. E eu rogo as orações de vocês ao meu benefício, porque um homem falou e disse assim: parem exatas de química, que esse curso não é para você. Mas eu sou um pouco teimosa, eu digo que meu Deus vai além de todas as dificuldades, viu? Deus abençoe e Amém, estamos Michele. despedindo. Amém. Obrigado também pelas contribuições. Deus abençoe, Michele. Rosana, pode comentar também. Oi, gente, a paz do Senhor. Vocês estão me escutando? Sim. Eu não sou de participar muito das reuniões assim falando, mas estou sempre escutando. E assim, eu gostei muito do clube de leitura. Eu até falei com o Vinícius quando ele postou que eu não tinha criado muita expectativa, porque eu tinha participado de um clube de leitura bíblica. E tipo assim, nas primeiras semanas foram muito bom. Mas depois, todo mundo desistiu e acabou por ali. Mas enfim, aí o quê? Tô devendo alguns capítulos, porque o meu livro levou um século para chegar em casa. Vou até pedir logo outro, né? Mas, gente, hoje, quando eu vou pra aula, aí eu fico pensando, minha aula começa às 8 horas. Aí eu fico lá no pátio pensando, meu Deus, eu preciso mais cedo, porque eu não posso me atrasar. Aí eu tô comendo, eu fico, meu Deus, não posso comer demais, senão eu vou pecar. Aí eu fico pensando, tudo que a gente estuda no livro, eu fico pensando. E eu não tenho um minuto de paz, graças a Deus, né? Porque senão eu estaria pecando. Mas graças a Deus, aí toda vez eu penso 2 vezes antes de fazer alguma coisa, falando, gente, eu tô dormindo demais. Gente, eu não tô dormindo, não tô descansando. Sempre pensando nisso. Então foi muito bom conhecer cada um de vocês, cada um tem uma história que nos inspirou, né? Cada um falava uma coisa, Natália mesmo. Meu Deus do céu, eu virei fã de Natália. Mas foi muito, muito bom. E eu espero continuar participando. Vou pedir meu livro em nome de Jesus para ele chegar cedo e eu não ficar devendo, né? Vou terminar de ler o meu livro agora. E que bom que vai ter esse dia de folga também, tá? Que Deus abençoe todo mundo e uma boa tarde. Amém, Rosana. Já peça hoje o livro já, para não atrasar. Mas obrigado também pela sua contribuição, pelas palavras. Que Deus abençoe. E é assim mesmo. A gente, qualquer coisa está fazendo, já lembra. Gente, eu atraso, deixa eu já ir tomar banho, arrumar para não atrasar. Tudo que a gente estudou está bem registrado aí na nossa memória. Débora, pode comentar.
Gente, eu acho que os pecados que o livro citou, que mais mexeram comigo, primeiramente foi a insônia e a impaciência, mas foi assim, de jeito diferente. Porque a insônia eu praticava muito, muito mais que hoje. Eu ainda tô mudando muito, mudando nisso, porque eu disse aqui, eu acho, que tinha vezes que eu dormia 2 horas da madrugada e acordava 6 horas da manhã. E eu pecava muito nisso, então. Então, hoje eu melhorei muito, mas ainda tô deixando a desejar nessa questão. E a impaciência mexeu muito comigo também, porque não por eu não estar sendo impaciente, mas porque me confortou, porque eu estava sendo paciente, mas não por livre e espontânea vontade, sabe? Eu estava sendo paciente por necessidade, porque eu disse para vocês que aqui eu não estou conseguindo me congregar, né? E eu já falei aqui e eu pedi a Deus por pessoas pessoas ao meu redor que me fortalecessem na minha fé. E foi quando o clube de leitura apareceu. E sobre isso de eu não conseguir me congregar, anteontem, 10 horas da noite, eu recebi uma ligação. Eu recebi uma ligação da esposa do pastor da igreja com a eu me reconciliei. Eu achei estranho, né? Mas aí na hora eu não atendi porque eu não vi, mas eu retornei para ela. Ela falou assim, Débora, eu sempre me comunico com ela, né? Ela sempre me ajuda muito. E ela falou assim, Débora, a gente vai estar começando o ministério, não na tua localização específica, mas é cerca de 6 quilômetros daqui. E a gente conta muito com a tua participação, por tu já estar aí. E o pastor e a esposa dele que vão começar aí, se der tudo certo, não, a gente sabe que vai dar tudo certo. Então, eles vão contar contigo por tu já estar aí para os cultos vai ser nas quartas. Eles, se puderem, vai dar tudo certo, né? Vão te buscar em casa. Então, assim, se prepara, porque a gente vai começar o ministério aí. E, gente, eu comecei a chorar. Tipo assim, eu já pequei porque eu não consegui dormir. Não consegui, a noite toda não dormi. Eu fiquei ansiosa, eu fiquei pensando em uma coisa, eu fui orar. Gente, assim, sabe, meu coração se encheu de alegria tão grande, porque quando o clube de leitura chegou, eu senti a resposta de Deus quando eu pedi por pessoas que me rodeassem e me ajudassem, me fortalecessem. E quando eu recebi a notícia dela, eu senti a resposta de Deus, porque eu sei que vai dar tudo certo e eu vou conseguir me congregar. E assim, tá sendo maravilhoso. A gente vai começar, se Deus quiser, um ministério aqui e vai dar tudo certo. E o que torna muito esse clube de leitura maravilhoso é a questão da gente conseguir se aprofundar no tema, né? Porque eu gosto muito de ler, mas eu vejo com os meus olhos. Quando eu leio com vocês, a gente vê por outras visões, né? A gente vê por outras pessoas e quando a gente lê sozinho, a gente lê uma reflexão, mas aquilo nem mexe tanto com a gente. Mas aí vem uma pessoa e fala assim, olha como isso aqui, a pessoa traz uma visão que a gente fica assim, nossa, que legal, muito massa. E eu agradeço de verdade a vocês, foi muito bom, muito bom. Não comprei meu livro ainda. Não sei se eu vou conseguir aqui, porque essa questão é bem difícil, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém, Débora. Que legal. Fiquei feliz também com essa notícia, né? Que bom. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, sim. E vai atualizando a gente, hein? Daqui a pouco você já está na liderança dos jovens, fazendo vários trabalhos lá também. Se Deus quiser. E só para me continuar, desculpa aí. Lembrar a vocês que a minha irmã, gente, ela criou um clube de leitura na escola. Eu falei semana passada, mas como a gente está falando sobre o clube aqui, eu queria lembrar isso. Eles criaram um clube de leitura na escola baseado nesse clube que o Vinícius criou. Então, de verdade, obrigada. Legal. Ela tem quantos anos, Débora? 9. 9 aninhos? Que legal. Feliz por ter contribuído também. Depois, é que você mora longe, senão eu te mandar uns livrinhos para sua irmã também. Vamos ver, quem sabe. Mas ela mora no Ceará, viu? Não mora aí contigo, não? Então depois eu vou te chamar aí no
no WhatsApp, a gente conversa, mandar uns livrozinhos. Eusilene. Oi, gente, tudo bom? Eu ia comentar sobre o tema de hoje, né, com a questão de ser uma coisa que ela vem desde os tempos passados, né? Só que aí eu percebi que é muito extenso, né? E acho que todo mundo aqui querendo ver aquela coisa do eclipse e tal. Então, eu só vou falar em questão de agradecer mesmo por esse clube. A Verônica que seguiu o livro, né, Verônica? Gente, eu compartilhei com os meus amigos tudo para poder ir lá e reagir nas histórias de você, tá, Vinícius? Aham, meu amigo acho que até te mandou mensagem falando para poder me dar o livro. Oh, Deus. Eu fui uma das pessoas, né, que voltou a ler livros, inclusive, tô com um aqui que eu tava lendo agora há pouco. E, gente, que coisa boa, tá? Foi a melhor decisão da minha vida ter entrado nesse clube de leitura. Teve um tema também que mexeu muito comigo, que foi impaciência, mesmo da Débora. Acho que a Débora mesmo comentou agora em pouco. E, tipo assim, eu era muito impaciente, gente. Eu era a pessoa, tipo, do hoje e agora. Se Deus falou, tem que acontecer hoje e agora. Aí eu apanhei muito nessa questão, né? E como, né? E, tipo assim, Deus foi falando comigo, trabalhando no meu coração, e também na questão de falar, porque, gente, o meu temperamento é sanguíneo. Pessoas sanguíneas, elas têm essa questãozinha de falar demais, de ser estressado, estourado, e com esse grupo eu tenho aprendido muito e me policiado em muitas questões, né, em muitos pecados desse mesmo livro, né, que eu passei a perceber, que antes eu não percebia. E uma questão que a Lindsay falou foi em a gente se arrepender. Realmente, se arrepender e não ser por remorso. Remorso, você ali naquele momento, acabou, você vai continuar fazendo. Mas que gere esse arrependimento. Percebi que estou errada, então vou mudar a partir de hoje para no futuro isso não me afetar mais. Então, é nisso mesmo que eu queria falar, né? Agradecer por esse clube de leitura. Queria ter ganhado o livro? Queria, né? Vou ter que comprar, vou. Mas tudo pela graça de Deus, né, gente? Então, muito obrigada a todo mundo. Eu amei conhecer todos vocês. Amei ouvir testemunho de cada um e cada ensinamento que realmente tem mudado a minha vida. Voltei à leitura por causa de vocês. Amo vocês, gente. E aguardando os próximos capítulos. Deus abençoe. Muito feliz também ter você aqui, sempre contribuindo com a gente. Pena que não foi dessa vez que ganhou o livro, mas quem sabe seja na próxima, então. Já vai lá, já mandou para 100, manda para 500 pessoas. Que aí você ganha o livro. Mas então, só reforçando meu sentimento de alegria em ouvir tudo isso que vocês, todos os testemunhos de vocês, todas as experiências, isso é mais um combustível para a gente continuar, né? Então, para a gente já passar um panorama geral de como será os próximos capítulos, tá aqui comigo o livrinho, ele é pequenininho, sei, eu vi que alguém me marcou lá que já chegou o livro, não sei se está aqui, ou se alguém de vocês já recebeu o livro, mas ele é pequenininho, ele é uma leitura bem tranquila, a gente vai mudar um pouco a forma, a Monique está aqui, foi ela mesma, acho que foi ela que marcou, né? Ele não é igual Pecados Aceitáveis, que são temas, cada capítulo um tema. Na verdade, este livro aqui conta uma história de um pastor, do pastor David, e é uma história muito emocionante, muito inspiradora, e o modelo vai ser, a gente vai ler alguns capítulos por semana, porque ele tem, apesar de ser pequeno, ele tem 23 capítulos, mas são capítulos pequenos, né, então talvez a gente vai ler 2 ou 3 capítulos por semana, e nós vamos começar, de fato, esse segundo livro em novembro, tá? Deixa eu pegar meu calendário aqui. Tinha alguém me ligando, peraí, deixa eu pegar meu calendário. A gente vai dar alguns dias de descanso, hoje é dia 14. A gente começa naquela última semana de outubro, né? Pra gente começar na segunda-feira, porque tem o toque. Então a gente começa na segunda-feira ali pro dia 30 de outubro, que vai ser a primeira semana de novembro. Finalzinho de outubro, primeira semana de novembro. Ele é pequenininho mesmo, mas ele
Ele tem bastante conteúdo. Tem um filme com esse título, tem um filme desse livro mesmo, tá? O filme A Cruz e o Punhal é exatamente essa história desse livro. É um filme antigo. Não assista o filme, compre o livro, porque o livro tem muito mais detalhes. É muito melhor você ler o livro. Então, deixe para assistir o filme depois que você ler o livro. Quem sabe a gente não faz uma sessão compartilhada aí, de encerramento do clube, de assistir o filme juntos, depois comenta. Não sei. É uma ideia que acabei de ter. Mas não assista o livro, não assista o filme, compre o livro. E o link, eu coloquei lá já o link da Amazon, mas se você encontrar, ele é um livro muito antigo, se você encontrar em outro site mais barato, com frete mais barato, fique à vontade também, tá? O link lá é só se você quiser também contribuir para o projeto. E Verônica aí, ó, já ganhou um livro também financiado por todo mundo no clube de leitura, hein? Quem foi comprando com o link foi juntando um pouquinho, e eu fui lá e comprei o livro para Verônica. Então, nós vamos ter alguns dias de descanso, mas é um livro muito bom. Eu já li esse livro, e já falei várias vezes desse livro, já li ele no início da minha fé. É um livro muito inspirador. Quando você termina a leitura, você quer fazer missões em outros países, quer se dedicar mais. Então, os comentários serão baseados nisso, né? E eu quero pedir também ajuda a todos vocês que sempre estão aqui, em ter essa leitura mais ativa e pensar também em reflexões, porque nesse próximo livro eu quero trazer vocês para também trazerem as reflexões diárias lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, já vai pensando nisso, vai já se preparando, já começa a ler um pouquinho antes, e eu vou ir convidando um ou outro aí para também compartilhar, ou se vocês quiserem também. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Inclusive, semana que vem eu vou enviar um formulário para vocês preencherem com os melhores dias para os encontros. Nós vamos fazer um modelo um pouquinho diferente, não vamos deixar todo sábado à tarde fixo, porque tem algumas pessoas que não conseguem, em nenhuma hipótese, participar nesse horário, então a gente vai ter outros encontros durante a semana, em outros horários, em outros dias, para que mais pessoas possam também participar desses encontros online. Então, teremos bastante mudança, coisa para nos edificar, para melhorar o clube de leitura. Então, só adiantando aqui para vocês, que vocês são especiais, então merecem receber essas informações antes, mas tudo isso ainda vai ser organizado e a gente vai conversando isso lá no grupo com todo mundo. E teremos ainda alguns dias para decidir essas questões. Então, se prepare, eu quero a participação mais ativa de todos, com bastante testemunhos, com bastante reflexões. Esse livro aqui, ele vai falar muito sobre chamado, sobre evangelismo, sobre missões, sobre milagres, sobre poder do Espírito, sobre o poder de Deus. Então, junto com a leitura, nós vamos trazer reflexões sobre esses assuntos, estudos bíblicos, testemunhos de vivências nossas, ou que nós ouvimos ou conhecemos. Então, vai ser muito enriquecedor, e por ser finalzinho de ano, eu sei que é muito corrido para todo mundo, então é uma leitura muito tranquila, muito boa. Eu li esse livro, assim, em 2 dias, e dá para ler esse livro em 1 dia. Mas nós vamos levar um tempo a mais para a gente conseguir estudar e meditar e comentar mais sobre este assunto. Obrigado a todos vocês mais uma vez. Finalizamos, então, oficialmente a leitura aqui, Pecados Aceitáveis. Um livro muito bom mesmo. Foi a minha segunda leitura e tem sido uma bênção também. Agora já posso guardar ele ali na minha estante pequenininha, tirar ele da mesa. E agora a Cruz e o Punhal vai ser meu objeto de trabalho. Então, se você ainda não comprou o seu livro, adquira o seu. Mas também, se não puder, nos acompanhe nessa meditação. Vai ser difícil. Esse não é um livro que nem Pecados Aceitáveis a gente conseguia apenas com as conversas a gente se situar no assunto, porque não dá para a gente contar toda a história nas reflexões, né? Então,
precisa mesmo da leitura, mas é um livro baratinho, 20 e poucos reais, você consegue comprar o seu. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana, estamos então encerrando por aqui esse encontro online. Aguardo vocês então no nosso próximo encontro, que provavelmente vai ser em novembro. Então, Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar conversando lá no grupo sobre essas atualizações, sobre a opinião de vocês, sobre visões de vocês. Eu vou abrir eventualmente ainda durante esses dias o grupo, para a gente conversar mesmo. Muitos aqui gostam de conversar lá e acabou que fizemos muitos amigos, então não fique preocupado, eu vou ser bondoso e abrir o grupo eventualmente lá para a gente conversar. Mas é isso. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, forte abraço e Deus abençoe.